Pronto. Qual das duas quer começar falando? Sorteia aí. Então começa você, que a gente vai ser atendida depois já emenda nela. Então, pode ser? Pode, ela pega lá depois. Isso. Então, vamos. Dos crenças e padrões, Uhum. eu carrego, né? Isso. O fio notando que veio na cabeça, assim, ser crença e tal, mas as coisas que eu ouvi muito, né? Esse negócio de não trabalhar fora, né? Ficar em casa, e que não dá conta. Você tem os 2 turnos, né? Que é puxado, assim. Então, nunca nem tentei antes. Deixa eu ver aqui. Foi engraçado que veio assim na minha cabeça que às vezes a gente quer fazer tudo o contrário da nossa mãe, meio como uma punição, né? Meio para se livrar das coisas que a gente não se sentiu confortável, né? Outra coisa que veio, que ela sempre falava assim, veio muita coisa, todas as perguntas relacionadas com empreendedorismo. Com você ser autônomo, assim, ter o seu trabalho. Sim. Porque eu ouvia muito assim, que era melhor ter um dinheiro pingado todo mês do que não saber quanto que você ia ganhar. Você ouvia várias vezes, assim, de todas as pessoas que, né, tinham o seu próprio negócio, sempre ouvi isso. Até porque você não tinha garantia, né? O que mais aqui? A questão de tudo tem sempre que estar perfeito, né? Quando você vai se expor, você tem que estar sempre perfeita para você, tipo, você aceita, né? Ou ganhar um elogio, alguma coisa. O medo da crítica é muito grande, né? Meus pais sempre falam muito dos outros, assim, sabe? Tem sempre julgamento, crítica, claro, sem perceber, né? Sem perceber. Depois a outra, o que você espera, né, da sua mãe fazer até hoje. Isso. Faça ou te dê, né? Que está te impedindo de prosperar. Aí coloquei assim, né? Que ela fosse diferente, como se eu pudesse mudar a pessoa, né? Nesse caso de ter o seu trabalho próprio, de trabalhar, porque minha mãe tem muitos talentos e isso sempre me irritou profundamente, de que ela não dá o valor. Deitada, ela pinta muito bem, e às vezes as pessoas até já pediram para ela pintar alguma coisa, daí ela acha que não sabe fazer, que não tem nada a ver, que todos os talentos dela ela não dá um valor, porque é uma coisa assim, aquele negócio, quando é natural para você, você acha que não pode cobrar, que não é trabalho, que não é valor, né? E ela dá todas as coisas dela que ela faz, assim. E eu sempre falo assim, você devia cobrar, devia ter um preço, e, né, nunca, ela tem muito medo disso, nunca fez isso, nunca ensinou, assim, você podia dar aula, mesmo que fosse de graça para velhinho, pessoa que tá, você podia fazer alguma coisa, né? Mas isso sou eu, né, meu ponto de vista, eu querendo... Deixa eu ver. Eu acho que vem muito assim, ela tem muito esse medo do julgamento também, né? E aí, fazendo esse rascunho aqui, eu vi que eu sou essa pessoa que vai fazer diferente, né? Sou eu que vou mostrar que pode fazer diferente. Nessa segunda pergunta, tem alguma coisa específica em relação a você que você esperava que sua mãe fizesse para você? Porque aqui você foi falando dos talentos dela, de coisas dela que você gostaria que ela fosse diferente, mas e para você? Que vocês, de repente, quando criança, adolescente, não recebeu e espera que ela faça, que ainda tem esse desejo que pode estar oculto. Eu não pensei em nada da infância, porque hoje a gente tem, né? Tá tudo bem, o relacionamento é muito bom e tal, mas que ela fizesse para mim fosse diferente. Sim.
o que veio mais assim para mim foi esse negócio dela me dar o exemplo, que através da atitude dela fosse como se ela me desse a permissão para eu fazer também igual, entendeu? Tá. Foi isso que eu vi, como se ela mudasse a atitude dela, seria como se ela me desse permissão, então você pode fazer. Uhum. Tá. O vice, né, as pessoas que são empreendedoras, vamos dizer assim, né, que às vezes eu ouço ela falando, ai, fulano é cara de pau, sabe? Porque está oferecendo seu trabalho, está vendendo crafunçando, abriu o grupo no WhatsApp para vender coisa usada que achou não sei aonde, e ela critica muito isso, esse tipo de atitude. E eu, lá no fundo, me barra um pouco, né? Ela não ter essa visão de que ela não faz tudo bem, mas o outro não está fazendo nada de errado. Então, por exemplo, para você, se você tiver que abrir um grupo, pegando o exemplo do grupo, um grupo de WhatsApp para oferecer um círculo ressonante de cura, vai entrar nesse julgamento. Isso é uma coisa que te barraria. Não, então, porque eu tenho o grupo e ela participa e eu faço atendimento mensal e tal. Hoje não tem muito isso, né? Uhum. Mas existe esse julgamento, e é o que eu falei, né? Aquela coisa que a gente quer mudar a pessoa, que talvez se ela mudasse a postura dela, fosse assim, ela me desse permissão, eu me sentisse, né, assim, eu não tenho problema, eu faço essas coisas, mas é uma coisa assim que me, sei lá, que eu tenho esse negócio. Não estou sabendo explicar, eu acho. Uhum. Deixa eu ver se eu entendo. Não, porque quando você fala da permissão, para mim faz. Eu peguei o exemplo, né, que você trouxe dela falando do grupo de pessoa que está vendendo coisas, mas assim, é como se você esperasse ainda uma permissão dela, através da atitude dela. Sim, sim. Ela. Dela entender que as outras pessoas estão fazendo, que ela podia ter, inclusive, fazer igual, ela podia ter um grupo, vender os quadros dela, eu vivo falando isso para ela, e ela não faz. E eu gostaria que ela fizesse, tipo assim, entendeu? Se ela fizesse, eu acho que seria mais fácil para mim, seria, olha, minha mãe faz também, então, tipo, eu posso fazer. Eu não estou destoando, vamos dizer assim, ela não desaprova nem nada, ela me apoia, tá? A primeira pessoa que né, me vende e tal, mas é como se eu fosse muito diferente do padrão da família. Eu acho que é nesse sentido. De montar o próprio negócio, né, de vender e tal. Na terceira. O que sua voz punitiva diz. Ok, então a maior questão é esse negócio de desagradar, foi o que vi, né? Desagradando, destoando, incomodando, ser julgada. Então, assim, a voz seria assim: não vão te aceitar, você vai ser excluída, o que vão pensar, ou vão te achar estranha. E até escrevi aqui, nossa senhora, né? Que necessidade de ser a boazinha, porque foi assim que eu aprendi que eu recebia prêmio. Eu tenho essa dificuldade de me colocar no mundo, de me expor nas redes sociais, de falar do trabalho, né? Eu apareço lá na rede social, mas em relação do trabalho, de vender, toda vez que é uma dificuldade eu explicar, eu falar alguma coisa. E aí eu isso, né? Porque eu realmente eu vou destoar de muita gente, mas eu vi que é uma perfeita bobeira aqui. Não é bobeira, Rê, porque se está aí, está impedindo, né? Eu costumo falar que nada do que a gente sente é bobeira, porque se fosse bobeira não estava atrapalhando, né? Então está atrapalhando. Que assim, a percepção que eu tive, eu falei assim, nossa, quanta energia e tempo ficando emperrada. Que coisa. Sim. Né? Muito interessante.
porque nem é para essas pessoas que eu preciso falar anyways, né? Mas eu não reconhecia que era essa necessidade de continuar sendo uma boazinha, né? Sim. Com quem conhece, não mudar o status, né? Uhum. Ai, vamos ser a mãozinha daqui a né? Mas Uhum. quem você seria se essas fosse? Sim, exatamente. Que você estaria fazendo, vivendo, né? Como você se comportaria? Eu seria livre, totalmente livre, espaçosa, próspera, porque eu estaria ganhando mais, com certeza, porque eu estaria me comunicando mais com o mundo, com quem precisa ouvir, com quem, né, eu posso ajudar com quem precisa do trabalho que eu tenho, né? Uhum. Com certeza eu estaria mostrando meu trabalho sem a menor barreira, assim, Uhum. falar de qualquer assunto, né? Achei bem interessante isso. Sim, É isso. sim. Deixa a Gi comentar e eu faço meus comentários aqui de algumas coisas que eu já tinha notado que você foi trazendo também e que está dentro da temática. E você, Gi? Então, as verdades, né? Eu não lembrei muito de frases, não, mas dos comportamentos. Então, foi anotado. Rigidez, né? Minha mãe se orgulhava, ela dizia que ela era general quando eu era criança. Escassez, que sempre foi aquela coisa do... Mas você sente ainda que você carrega até hoje essa rigidez da tua mãe? Sim. Então tá. Só para tirar a dúvida. Com certeza, queria eu ser menos rígida ainda. E olhe que eu já deixei muita coisa, mas ainda não deixei 100%. Eu não consigo ser banda voou, por exemplo. Não que o oposto da rigidez tenha que ser a completa falta de, sei lá, o que seria isso. Mas tem momentos que tem coisas que a gente liga, tem coisas que a gente não liga, eu ligo para tudo. Então, isso é rigidez. Eu ligo para tudo, sabe? Não sou eu que estou dirigindo, mas se alguém dá uma cortada, eu... mas rapaz, como é que pode um negócio desse? Quer dizer, estou me incomodando com uma coisa que não é nem comigo, entende? Eu tenho isso. Bem lembrado. Essa frase eu ouvia muito, porque eu era defensora dos frascos e comprimidos, né? Rigidez, escassez, porque sempre tinha que estar apertando o cinto, de alguma forma, essa frase, apertar o cinto. Eu acabei puxando para mim também, acaba sendo hoje um auto-julgamento, mas é um perfeccionismo muito grande. Eu lembro de minha mãe falando uma vez, a frase eu lembro até hoje, eu sei onde está tudo nesta casa. Se você me perguntar onde está livro tal, eu vou lhe dizer, está na estante tal, na prateleira tal, é o terceiro livro da direita para a esquerda. E eu literalmente acreditei que ela realmente tinha esse domínio de tudo, da casa, da vida. Falácia. Mas é esse perfeccionismo de saber tudo, de dominar tudo, de ter um controle de tudo perfeito, né? Dureza crítica, ela é muito crítica. E aí eu sinto que ela é dura também, eu acabo sendo também, porque eu sou a primeira pessoa que ela cobrava, né? Não é à toa, né? A história do boletim, né? Todo de 10. Renata não sabe dessa história. Não. Sério, eu tirei um boletim que era uma média 10 em todas as disciplinas. E eu ouvi que eu não fiz mais que minha obrigação. Essa é dolorida. Foi esse meu parabéns. Não saber lidar com dinheiro, que ela não sabe. Só estudar e não realizar, né? Então fica só no estudo, e muitas vezes eu percebo isso também. 50 mil cursos, não sei o quê, e não parte para ação.
O que eu espero até hoje? Eu não sei se eu ainda estou esperando, porque isso já veio para a consciência, mas eu acho que até a comunidade passada, na comunidade passada, isso começou a vir muito para a consciência e eu perceber as coisas. Ainda não sei o que fazer com isso, mas pelo menos ciência. Que o que eu esperava dela é validação. Validação, que ela sinta orgulho de mim, que nem minha avó sentia, que isso era explícito em relação à minha avó, como se minha avó sentisse orgulho e minha mãe só me cobrasse. Então, é uma balança muito desigual, né? Sim. Que eu passe a ser suficiente, então, porque nada do que eu fizesse estava bom o suficiente, sempre podia melhorar. Tinha uma frase que era assim, você tem que estar merecendo. Então, se eu queria brincar na rua, eu tinha que estar merecendo. Só que o critério dela variava de acordo com o interesse dela. Então, cada vez que eu fazia uma coisa, ela aumentava um critério. Então, já, seu quarto tá arrumado? Tá. Já fez dever de casa? Já. Já fez suas obrigações? Já. Tá. Mas e aqueles pratos lá na pia? Mas hoje os pratos não são meus. Ah, mas ninguém vai brincar com os pratos sujos. Aí eu ia lá e lavava os pratos, que não era minha obrigação, para poder sair e brincar. Ou seja, no dia seguinte, além das coisas que eu fazia, sempre tinha uma coisa a mais, sempre tinha uma coisa a mais. Nunca era o suficiente. Tá, segundo, que ela seja mãe, não filha. Ela já inverteu esse papel há muito tempo. E eu já tô de saco cheio disso, né? Então, que ela deixe de precisar de mim, seja por doença, seja por qualquer outra coisa. Que não me explore para eu poder usar minha energia para mim. Uma vez eu disse isso para ela. Eu estava, na época, estava sem trabalhar, ela estava doente, e foi uma série de coisas. E coisas que hoje eu vejo que não tinha necessidade de eu estar ali. Por exemplo, ela fez um tratamento de tireoide, mas ela era adulta, estava bem, não era nada que debilitasse ela podia ir no médico só. Mas ela queria que eu fosse junto, então eu ia junto. Então, tudo aquilo demandava um tempo, e era uma energia de eu cuidar dela, e não tinha tempo para cuidar de mim. Eu falei para ela, minha mãe, eu preciso cuidar de mim, eu preciso direcionar minha energia, senão ela tem que parar de ficar doente. Imagine, a senhora tem que parar de ficar doente, porque eu não posso mais ficar cuidando. Chegou um momento que eu falei isso para ela, né? Mas, enfim. Que seja madura e autossuficiente. Mas aqui vai ficar só na vontade, porque a pessoa com traços narcisistas jamais vai chegar nisso daqui. Jamais. Assumir a autorresponsabilidade, ser madura, viver a própria vida. Que alguém fique lá adulando ela. Né? Inclusive, estou me preparando, quero me preparar, porque eu vou dar um fecho nela. Se esse café da manhã não tiver, porque eu vou dizer, minha mãe, pelo amor de Deus, eu podia ter ido numa padaria comer umas coisas diferentes que eu não como todo dia. Vim para cá para comer. Adoro comer pão com queijo e presunto. Adoro, mas eu como todo dia. No café da manhã, eu não quero ter o trabalho de cozinhar empim, ter empim cozido, ter 50 bolos diferentes, cachorro quente, um bocado de coisa lá pronta, quentinha, só para comer, diferente e gostosa. Se não tiver nada disso, eu vou me irritar. É que na quinta-feira é aniversário dela e ela queria ir para a padaria, a mãe chamou para ir para casa. Ok. Entendeu? Se não tiver, não gosta de fazer nada, Rê. Ela não gosta de cozinhar, não gosta de fazer nada. Então, eu vou fechar. Sem ser feriado. A voz. Eu separei duas vozes, porque tem uma voz que depois do nosso encontro individual que ficou mais claro para mim. Foi mais uma coisa que veio para a memória. A voz que de fato eu ouvi que foi dela, dizendo que eu sou inútil. E isso ela me pediu desculpas. Então eu acho que isso me pegou menos na vida toda. Porque ela reconheceu que ela falou no momento de raiva e me pediu desculpas. Então acho que de alguma forma abrandou na psique.
essa coisa do que eu sou inútil, porque eu não sinto que eu sou inútil, mas talvez, tô voltando atrás no pensamento, viu? E o que vem depois do mais é o que importa, então conta aí pra gente. Exato. Mas é porque eu quero me provar útil para todo mundo, assim, eu quero que talvez eu provando a minha utilidade, as pessoas vão gostar de mim. E esse já passou a ser um grande problema para mim, porque eu não quero que as pessoas gostem de mim porque eu sou útil, porque eu tomo à frente, porque eu resolvo, porque eu sou proativa, porque eu quero ajudar. Alguém tem informação, eu vou lá, cato, pergunto, já procuro saber, dou mastigada de bandeja, que eu sou essa pessoa que faz isso. Entende? Que ouço, desabafo, de tudo quanto é jeito, que não sou desagradável, né? Enfim. E que eu não vou dar para nada. Aí esse de não dar para nada também é essa coisa, né? Do não conseguir concretizar, porque a minha vontade, o que eu tinha de vontade de estudar psicologia, eu realizei. Mas e cadê os louros disso? Né? Ela era professor não dá dinheiro. Eu fui fazer psicologia também não dá dinheiro, é a crença, né? Que a gente ouve e que isso é repetido o tempo inteiro. Então, de uma certa forma, acho que embora seja uma coisa que eu goste, fui um pouco nessa coisa aí do não dá para nada no sentido de não realizar grandes coisas, né? Uhum. Aí, o que ficou para mim, que eu percebo claramente, é um medo de errar. Porque eu tenho que ser perfeita e acertar de primeira. Então, eu tenho que planejar, ver todas as possibilidades possíveis e imagináveis, tudo que pode dar de errado, como se a gente pudesse controlar todas as variáveis, que é impossível, e conseguir acertar de primeira. Aí, de novo, a voz dela, né? Os erros eram muito punidos. E eram erros bobos, e eram punições desmedidas, como é? Desproporcional. Uhum. Eu nunca fui uma criança de aprontar, então meus erros eram o quê? Errou no dever de casa, errou no dever de casa, porrada. Cinto, palmatória. Eram umas coisas assim que eu vi que meus amigos que tocavam terror, faziam inferno, não acontecia nada daquilo. Até que ela começou a ficar com vergonha de eu chegar na escola roxa. Acho que foi aí que ela começou a parar. Porque os professores começaram a perguntar. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, isso está vindo agora na cabeça. Uhum. Eu acho que ela parou de me bater por isso, porque às vezes ficava a marca do cinto, porque você está com raiva, você dá, você não está vendo onde. E às vezes pegava em lugares que dava para ver que a farda não escondia. E os professores perguntavam e deviam confrontar ela, porque assim, eu era tão boa aluna, tão quietinha, que não fazia sentido eu estar apanhada, marcada daquele jeito. Uhum. E ela era uma mãe presente, né? Então ela estava sempre na escola, ela deve ter ouvido alguma coisa desse tipo, e aí ela parou de me bater. Uhum. E aí volta para mim, né? Isso, tudo tem que ser muito bem pensado, calculado, e sem certeza de sucesso eu paraliso, né? Eu preciso de uma garantia. E aí, quem eu seria, né, se não tivesse essas vozes? A primeira coisa que me veio na cabeça foi livre. Escrevi livre aqui bem grande, bonitinho. Livre! A vontade de gritar, né? Uhum. Eu teria uma vida mais leve, teria cometido erros que me deixariam mais madura, menos besta. Hoje eu me acho tão besta para tanta coisa. Porque eu não vivi, então muitas vezes eu não tenho nem malícia. Não me sentiria presa, nem cheia de obrigações. Talvez tivesse sonhado mais alto e realizado algumas dessas coisas. Seria mais minha e menos do outro, mais espontânea, mais autêntica, com menos medo de ser eu e desagradar as pessoas. Quantas vezes eu já tive vontade de dar uma resposta e eu penso na minha cabeça, tipo, vem a resposta, e eu não simplesmente falo sem filtro.
eu penso, será que as pessoas vão entender, vão aceitar, vão gostar? Se eu falar assim, aí eu edito, igual que a gente faz no WhatsApp, editava o texto na minha cabeça, e aí eu falava de uma forma que eu achava que ia ser aceita. E aí, quando você estava falando, Rei, da ideia de ser má, me veio isso na cabeça, eu anotei aqui, aterrorizada com a ideia de ser má, por mais que eu diga que eu queira desagradar as pessoas e tudo mais, isso ainda está muito na minha cabeça. O fazer não, ainda fica, e olha que é uma coisa que eu também falo com os meus pacientes, confrontar, ser desagradável, se impor, mas eu ainda fico aterrorizada com a ideia de ser má e de não ser gostada e aceita. Que eu ser má é isso, não ser gostada e aceita. Enfim, foi isso. Então vamos lá, porque é bem interessante, né, o que vocês foram trazendo. É porque o que a gente... Porque, para vocês entenderem, na verdade, e eu ir puxando os ganchos aqui. O porquê da segunda pergunta, principalmente, né? Quando a gente espera algo, aqui a gente está falando da mãe, mas pode ser de qualquer relação, isso paralisa a gente. Isso faz com que o resultado não venha. E isso está diretamente ligado com a dependência emocional. Então, o que vocês foram trazendo, e que pode ser que ao longo da semana vocês vão lembrando de mais coisas, é aquilo que vai impedindo com que a prosperidade chegue. Porque somos todas terapeutas aqui, tem hora que a gente fala assim para o nosso cliente as coisas, mas de repente a gente se pega com os mesmos medos que eles. E essa questão do desagradar, né, a Rê trouxe a... Ai, a palavra que eu não estou achando... Gente, minha letra está uma coisa de louco com esse frio que está aqui. Está pior que letra de médico. Mas de não pertencer, né, de destoar, achei aqui, destoar, né? E essa é uma das coisas que faz com que a gente paralise mesmo, né? No caso da Renata, porque a mãe não faz, e no da Gi, porque tem uma exigência de perfeição, né? Porque assim, o 10 não estava bom o suficiente. Vai para onde depois do 10? Eu não sei, mas o máximo não é o suficiente. Não, né? E quando você fala, né, Gi, só vou fazer se eu tiver certeza do sucesso, porque sem certeza do sucesso paraliso, até pensando na conversa que a gente teve individual, é onde você acaba paralisando e não dando sequência nas coisas. Então, quando você fala, eu tenho consciência, a consciência é o primeiro passo. Mas o encontro de hoje foi justamente para provocar aquilo que a gente precisa ainda olhar para poder integrar, liberar a carga emocional disso também, para a gente poder destoar, para a gente poder fazer diferente, para a gente poder sentir que não precisa pertencer. Né? Porque senão tudo isso faz com que... Hoje é que é solitário não pertencer. É solitário, mas tem uma coisa que também é solitária, e é uma solidão que talvez seja pior ainda, que é a gente não pertencer a gente mesmo para poder agradar o outro. Porque a hora que você deita a cabeça no travesseiro, é você com você mesma. Né? Você não mora mais com a tua mãe já há bastante tempo, eu não moro com a minha, a Renata não mora com a dela, mas a hora que a gente deita, pode, no caso da Renata, que é mãe também, a gente tem filho, mas é a gente com a gente. E acho que a pior sensação também é da gente trair aquilo que é importante para a gente, porque a gente tem justamente a dependência emocional. Então, se eu não for boazinho, o outro não vai gostar de mim. Se eu não for boazinha, se eu não fizer o que o outro espera, se eu der uma resposta torta, o que o outro vai achar de mim.
Né? Eu até anotei uma frase que o cara fala no vídeo. Depois, se puder, Gi, assista, porque vai fazer muito sentido com o que a gente está falando hoje. Ele fala, a mãe é o primeiro espelho, e quando este espelho está quebrado, a bagunça emocional acontece. Né? E quantas bagunças emocionais a gente vem carregando e que não são nossas, mas que, quando eu pergunto, né, na terceira questão dessa voz interna, a gente pegou para a gente, porque quando é criança é a voz do outro, mas quando a gente se torna adulto, a gente já internalizou essa voz e a gente não precisa do outro dizendo. Né? E com a bagunça do outro, a gente não consegue avançar. Eu anotei aqui, anotei mais uma coisa aqui, que a hora que ele falou me deu um insight, né? Manter, que tem a ver com o que a Renata estava falando, né, do destoar, a Gi falando agora, né, do não pertencer, do ficar sozinha. Manter as crenças e manter esses padrões inconscientemente é honrar a ancestralidade. Pertencer e receber, esperar receber o amor que não recebemos. Só que a gente honra a nossa ancestralidade quando a gente faz diferente, quando a gente quebra esse padrão. Exatamente. Né? Até porque às vezes a gente vai fazer tudo e o outro ainda assim não vai gostar, o outro ainda assim não vai ficar satisfeito. Né? Quando a Renata fala, demorei para ir trabalhar fora, porque 2 turnos era pesado, porque não vai dar conta. E quem disse que não? Né? De repente, tua mãe não deu conta pelas questões dela. Sim. Pelas expectativas da casa, tem que estar sempre impecável, né? Isso. Já soltei isso. Não dá. Tudo bem, agora não dá, então tudo certo. Sim, eu acho que essa coisa da casa eu nunca tive, não, né? A minha mãe era dona de casa também, ela limpava, varria, passava pano na casa todo dia, fazia tudo. Eu falei, gente, não dou conta, não. Não, mãe ia fazer a gente de empregada. Ela dividia as tarefas e não sobrava quase nada para ela. Então não era de maneira igual, né? Ah, não, mas aí ela dizia, ah, não, porque eu sei lá o que ela dizia. Eu sei que as coisas mais pesadas sobravam para mim. E eu não era pequena, então as coisas mais pesadas sobravam para mim. E aí é muito interessante quando a gente vai olhando para tudo isso, porque para o dinheiro chegar, né, a Gi fala até de sonhar mais alto, e talvez seja um ponto para vocês olharem, Renata também, né? Qual é um sonho alto? É um teto financeiro? É uma viagem diferente? É alguma outra coisa? Né? E a gente ir além também é honrar nossa ancestralidade. E quando eu trago o ponto da dependência emocional com essas questões, é justamente para a gente refletir que as relações, não só com a mãe, mas todas elas precisam de limite. Só que para a gente fazer esse limite para o outro, precisa estar claro internamente para a gente. E sem esse medo de que eu vou ficar sozinha, o outro então não vai mais falar comigo. Uhum. Enquanto vocês estavam escrevendo aí, porque não deu tempo de eu escrever de manhã quando eu montei as perguntas, né, eu fui anotando algumas coisas aqui que eu achei interessante, né? Principalmente na 2, né, o que eu espero até hoje que minha mãe faça.
Eu coloquei que ela perceba que não é só meu irmão que precisa de cuidados, porque meu irmão aprontava todas, né? E eu era a filha boazinha que não tinha espaço para aprontar, porque ele já ocupava todo o espaço. E eu já fiz a EFT em relação ao meu irmão, com ele ocupar todo o espaço. Mas quando eu coloco aqui, o quanto isso me segura ainda? Porque talvez na cabeça da minha mãe eu realmente não precise desse cuidado, e talvez eu nem precise mesmo, né? Porque eu lido com a vida de um jeito diferente. Mas é a criança olhando e dizendo: olha, isso aqui está me segurando. Não, não quero que me segure mais, não. Uhum. Vocês querem comentar mais alguma coisa daqui? Eu Ou não sei. podemos ir para a nossa rodada de EFT? É só um complemento quando eu falo assim, ela seja mãe, quando eu falei, né, da expectativa, no sentido de que não houvesse essa inversão de papéis e que eu pudesse contar com ela. Aquela sensação assim, se der algum problema, né, eu vou me virar só. Mas se der algum problema, eu tenho a quem recorrer, como eu tenho isso com meu pai. Sim. Eu sei que eu posso recorrer a ele, né? Como eu recorri agora financeiramente. Estava sem dinheiro. Pai, tem dinheiro aí, me empreste, né? Mas com ela, eu não posso fazer isso. Uhum. Não é só do financeiro, não posso contar com ela, recorrer a ela para nada, porque ela é a pessoa que vem até mim, Sim. né? São sempre as demandas dela, os problemas dela. Uhum. Alguma coisa sobre mim, ela dá um jeito de que se torne sobre ela, Uhum. né? Mas enfim, narcisista é assim. Você está falando isso, Gi, e eu tinha marcado alguma coisa aqui que tem a ver com isso, que, como eu disse, minha letra de médico hoje não está colaborando, mas vamos lá. A próxima encontro eu tenho que trazer um caderno de caligrafia para anotar o que vocês estão dizendo. Mas isso também esconde essa espera nessa relação. E isso é um ponto que trava. Porque talvez tua mãe nunca vá mudar. Mas Não, ela não vai mudar. então, mas enquanto você nutre essa expectativa em você, essa energia fica presa. Uhum. Vou confessar um pensamento macabro que já passou na minha cabeça. Que talvez se ela não tivesse aqui fosse mais fácil. Então, pode ser que fosse mais fácil mesmo. Mas você vai esperar até esse dia acontecer para as coisas acontecerem na tua vida? Não, não vou esperar, mas é a forma como eu vou fazer isso. Sim, mas eu estou te provocando. Ainda não sei fazer isso. Por isso que eu pensei, Sim. se ela não estivesse mais aqui, seria mais fácil. Sim. Mas, ao mesmo tempo, óbvio, é macabro isso, me repreendi automaticamente. Mas eu entendo que é simbolicamente, não é que eu esteja desejando a morte Você dele. não precisa se repreender por isso. Né? Mas já me repreendi. Claro, né? Com esse nível de rigidez general, escassez de perfeccionismo, não pode desejar isso para a mãe, né? É pecado mortal. Com certeza, com certeza. Qual o pior pecado que esse? Eu não sei se aí em Salvador tem essa crença, né? Na Bahia, mas na minha família tem a crença, né, que se deixa o chinelo virado ao contrário, a mãe morre, né? Então, nem o chinelinho viradinho assim. De jeito nenhum, não. A gente desvira o chinelo. Vamos para a nossa rodada de FT, que tem bastante coisa aqui, mas nós vamos pegar um ponto bem interessante para fazer essa liberação. As mães que falavam, né? Não deixa o chinelo virado que a mãe morre. É. Ai, gente do céu.